Análise. Claudiane Weber. Bom dia, amigos da Rádio CDN que nos acompanham neste sábado, 5 de novembro de 2022. Está no ar o programa Análise, que tem a parceria de Cotricel. Há 65 anos, o amor pelo agro nos une e o cooperativismo fortalece nossa história junto aos associados e produtores rurais. E você já conhece o Clube Demais do Grupo Diário? Chegou o Clube Demais, o clube de vantagens exclusivo para assinantes do Diário nas modalidades impressa e também digital. Para ter acesso ao clube, o assinante precisa baixar o aplicativo do Grupo Diário ou acessar www.clubedemais.com.br e efetuar o cadastro para o primeiro acesso. Não é assinante ainda? Ligue para o 3213 7272 ou através do site do Diário. Na aba Assine, por apenas R$ 15,48 mensais, o assinante pode usufruir de descontos que podem chegar a 100% em alguns estabelecimentos. Não perca tempo e venha a ser demais. Na técnica do programa de hoje, Fernando Barcelos. E você pode acompanhar o programa pela Rádio CDN 93.5 FM, pela TV Diário nos canais 26 e 526 da NET, também pelos players, no site ou no aplicativo do Grupo Diário. Na próxima semana, o programa também fica disponível no YouTube do Grupo Diário. E no programa de hoje, nós vamos tratar sobre o Geoparque Quarta Colônia, que recebeu a visita dos avaliadores internacionais da Unesco agora em outubro. E para nos trazer todas as informações, nós recebemos aqui no estúdio a diretora do Geoparque Quarta Colônia, a professora Jaciele Cel. Bom dia, bem-vinda, professora. Bom dia, Claudiane, muito obrigada. Bom dia também a todo mundo que acompanha a CDN. É um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Obrigado pela disponibilidade em vir. Agradeço. Bem, em 24 de outubro, os avaliadores Elga Chulepin e Ângel Hernandes, que representam a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, iniciaram a missão de avaliação do território que pode garantir o selo internacional de reconhecimento do Geoparque Quarta Colônia. E para darmos início à nossa conversa, antes da gente falar da visita dos avaliadores em si, eu gostaria que você explicasse para quem está nos acompanhando, nos ouvindo, o que é um geoparque, porque a gente tem falado bastante, fez todo o acompanhamento durante a visita, mas muita gente ainda não sabe o que é. Então, para a gente entender bem o conceito, o que é um geoparque, professora? Ótimo, é sempre muito bom a gente poder começar por isso, E quando a gente tem conversado com a comunidade, a gente costuma iniciar falando o que não é um geoparque, E que o único problema desse termo é o geo e o parque, Então, assim, não é algo só da geologia ou da geografia e também não é um parque, como a gente tem, como vem à mente no Brasil quando a gente fala de parque, Então, de fato, não é uma área restrita de parque, Não é uma unidade de conservação, não cobra ingresso, não tem cercado, O geoparque, ele é, como tu mencionaste, ele é um selo, Um selo de qualidade que um município ou um conjunto de municípios recebe da Unesco por seguir ou por ter algumas qualidades, Alguns pré-requisitos. E dentre esses pré-requisitos, o principal que faz com que um lugar, que um município, ou como é o caso da Quarta Colônia, esse conjunto de municípios possa começar a pensar em ser um geoparque, é ter um patrimônio natural que seja exclusivo daquele lugar a nível mundial. Ou seja, o que tem nesse lugar que não existe em nenhum outro lugar do mundo. Então, esse é o primeiro motivo. Se o município não tem isso, ele não precisa olhar para os próximos critérios, porque ele não vai conseguir alcançá-los. Seja, professora, então, algo, por exemplo, no solo
ou numa vegetação, algo nesse sentido, relacionado à natureza que não tenha em outro lugar, é isso? Isso, quase isso. Ele só precisa ser da natureza sem vida, digamos, abiótica ou vinculada às ciências da terra, né? Então, assim, precisa ser algo geomorfológico, ou seja, uma paisagem, geológico, uma rocha ou um tipo de rocha, ou paleontológico, que é o nosso caso na Quarta Colônia, né? Os fósseis dos dinossauros que são encontrados na Quarta Colônia, eles são únicos no mundo, né? Eles contam um pedacinho da história da evolução do planeta Terra que a gente só conhece porque descobriu esses fósseis aqui. E isso é patrimônio da humanidade. O mundo inteiro precisa conhecer, entender e saber que esses fósseis estão aqui, e isso faz com que a Unesco queira que isso seja protegido, né? Mas não protegido de isolar apenas ou de levar para um museu fora do país para que fique protegido sem envolvimento das pessoas do lugar. Aí, a partir disso, a partir do momento que a gente prova que tem um patrimônio paleontológico, no nosso caso, único no mundo, a gente precisa montar uma estratégia de desenvolvimento sustentável em torno disso. E aí tudo que o desenvolvimento sustentável precisa ter. A abordagem natural das outras esferas, como biodiversidade, floresta, né, outras áreas do patrimônio natural, precisa conservar a questão cultural e precisa gerar renda, né? O desenvolvimento, ele precisa do desenvolvimento econômico também, né? De avanço na área da economia. E aí esse é o desafio. Como que a gente vincula os fósseis com geração de renda na Quarta Colônia e que não seja a venda desses fósseis, a comercialização desses fósseis, que é proibida por lei. Então, só para a gente retomar. A senhora já explicou, então, o que é o geoparque, né? Eu tenho aqui a informação que entre os 176 geoparques da Unesco, distribuídos em 46 países, 3 deles estão no Brasil. Então, não é algo assim comum que qualquer lugar se torne. Então, aí vem também a explicação essa que você falou, né? Que é algo único. No Rio Grande do Norte tem o Geoparque Seridó, no Ceará o Geoparque Araripe e o Geoparque Caminhos dos Cânions do Sul, que fica localizado em 7 municípios, né? Aqui do estado do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Então, eu lhe pergunto, a senhora já iniciou ali a explicar, mas só para a gente retomar. Qual o processo, então, tá, para se tornar o geoparque? Isso, de fato, se tornar um geoparque, ele, além de ter que ter esse patrimônio muito raro, muito singular, precisa ter toda uma estratégia de desenvolvimento. E isso não é algo simples de ser feito. Isso precisa que a comunidade local esteja envolvida. Então, precisa sair dos livros e ser, de fato, apropriado pela comunidade, né? E o Brasil, ele tem hoje 3 geoparques certificados, mas o Brasil é gigante e tem muito patrimônio único no mundo. Mas só isso não basta, né? E só parece que é pouco, não é também, é muito ter algo tão importante a nível mundial, mas precisa de mais, e esse mais é muito difícil, é muito complexo de organizar. Então, a gente precisa, como eu falei, ter ações que vinculem esse patrimônio à vida das pessoas, ou seja, as pessoas que vivem na Quarta Colônia, elas precisam saber que existe esse patrimônio no território delas e precisam gerar renda a partir disso. O carro-chefe da geração de renda dos geoparques é o turismo, né? Ou seja, eu poder contar essa história, falar desse patrimônio para as pessoas. Eu não perco o meu patrimônio, eu compartilho esse conhecimento e atraio curiosos e pessoas interessadas, no nosso caso, na paleontologia, nos fósseis, né? E na parte, no caso, técnica, são 3 etapas para se tornar um geoparque? Exato. Uma delas é comprovar cientificamente essa raridade, essa singularidade, né? Após isso, o projeto ou o território, ele é chancelado como... Quando ele começa a articular as ações, ele é um projeto. É um projeto de geoparque, as pessoas dali querem que seja. Quando essas ações do projeto elas já são um pouco mais articuladas, se envia via Estado-nação, né? O Brasil envia à Unesco Paris, através do Itamaraty, uma carta de intenções, que ela precisa ser enviada a cada junho
né, todos os junhos de cada ano, né? Então, foi o que nós fizemos em 2020. Nós enviamos uma carta de intenções à Unesco Paris, dizendo: nós queremos ser um geoparque, né? Queremos ser o Geoparque Quarta Colônia no futuro. Isso chega à Unesco Paris e eles nos dizem: ok, estamos cientes, sigam trabalhando. E aí a gente passa a usar a expressão Geoparque Aspirante Unesco. Então, Unesco já passa a ser parte da nossa identidade, porque nós já aspiramos ser, deixamos de ser projeto, passamos a ser aspirantes. E aí, a cada novembro, é o prazo de envio de um dossiê de candidatura. E esse dossiê, ele precisa ter, assim, um arrazoado de tudo o que acontece no território, tudo que eu consigo provar que existe, de todos os patrimônios, de geração de renda, de ações de educação, dos fósseis, do turismo, da cultura, da história, da memória. Tudo isso eu preciso informar a Unesco. Essa é a segunda etapa. E a terceira é, bom, a Unesco recebe isso, e é importante também dizer que cada país, a nível, né, do mundo, pode enviar 2 candidaturas por ano à Unesco. E no ano de 2021, o Brasil enviou a do Geoparque Quarta Colônia, aspirante Unesco, e do Caçapava, aspirante Unesco. Então somos nós, aqui do Rio Grande do Sul, os 2 únicos aspirantes no pleito, aí, na disputa para essa certificação. Esse documento foi avaliado pela equipe técnica da Unesco Paris e atendemos as exigências da parte cartorial, né, dos documentos. Sim, imagino que deva ser algo bem extenso. Imagina bem relatar, extenso. Tudo que tem em todos os projetos, em todos os níveis, né? De todo o território. Foi um ano de elaboração, de busca de informações, de conhecer, de fato, né, a Quarta Colônia para poder passar essa informação. E aí, estando ok os documentos, eles então designam os avaliadores para virem conferir se o que a gente disse que tinha naquele dossiê, de fato, existe. E aí, essa foi a etapa, então, que a gente teve aí nos últimos dias, na semana passada, né, de visita desses avaliadores que vieram aí com todos os nossos documentos, com toda uma planilha, né? Existe uma planilha da Unesco que tem quase 300 perguntas. Cada pergunta tem uma pontuação, onde nós nos autoavaliamos quando envia o dossiê. E agora eles pegam essa mesma planilha com a nossa nota e vão dando a nota deles do lado. Vendo se condiz. Se confere ou não com o que a gente achou que tinha, né? Ou que tinha. Hein, professora? Então, falando da avaliação propriamente dita, agora que ocorreu, então, agora no mês de outubro, foram 450 quilômetros percorridos em 9 municípios. É isso, né? Numa vasta programação que durou uma semana. Exatamente. O que a senhora tem a nos falar sobre, né? São 9 municípios, né, que integram o território e os principais pontos, né, também que foram visitados. Eu tenho aqui mais de 30 atrações, né, durante essa programação inteira da semana. O que a senhora tem, então, a contar, né, sobre sua percepção mesmo, né, de como que foi? E também, antes, de repente, da sua percepção, a senhora explicar isso, assim, o que foi observado, então, nos locais, os critérios, né, que essa equipe veio, então, além do questionário, das perguntas da nota, os principais critérios, né, que eles avaliam em cada local. Isso, foi uma semana bastante intensa, né? E desde o momento que nós buscamos os avaliadores em Porto Alegre até o momento que eles embarcaram de volta, nós estávamos sendo avaliados, né? Então, toda a conversa, toda pergunta, todo almoço, toda chegada no hotel, tudo isso era, por mais que não fizesse parte da programação oficial, isso tudo estava sendo avaliado. A própria recepção, o acolhimento, talvez. Com certeza. Então, assim, o lugar, ele está preparado para receber turista? Como que ele recebe? Ele atende bem? Ele tem um serviço profissional, qualificado para oferecer? Né? Então, tudo isso a todo momento foi avaliado. Esses quase 500 quilômetros que foram feitos foram só dentro da Quarta Colônia, né, em 3 dias. Então nós tínhamos, além de tudo, o desafio de contemplar os 9 municípios, porque se eles todos fazem parte,
a gente se sentiu muito na obrigação também de contemplar, e todo mundo gosta de receber, né, e quer mostrar o seu melhor. E a senhora tem de cabeça quais eram os 9 municípios, quais são os que integram? Sim, podemos começar. Nós começamos na segunda-feira, fomos a Silveira Martins, depois a Ivorá, Dona Francisca e terminamos em Faxinal do Soturno. No outro dia fomos a São João do Polesine, a Restinga Seca, a Agudo, e no último dia fizemos então Pinhal Grande e Nova Palma. Né? Quem conhece a região, nossa, sabe que foi intenso, porque tem o que visitar em cada um desses locais, né? Tem, e foi tudo muito rápido, né? A gente até sente, assim, por não ter conseguido ficar mais tempo em cada lugar, né? Mas nós, assim, constituímos uma comissão específica para acompanhar essa visita, então nós também fizemos esse roteiro antes para justamente cronometrar os tempos, quem desce, o que se fala, quem faz o que em cada momento, né? Mas nada se compara com os dias da visita, né? Nós ficamos, assim, muito felizes, surpreendidos positivamente com a comunidade, né? E isso, nós, enquanto equipe do Geoparque, porque cada município cuidou dos seus momentos, dos seus espaços. A gente conversou muito, combinou muita coisa, mas estava muito melhor do que a gente imaginava que estaria, né? Então nós ficamos surpresos, e não por nada a nossa primeira fortaleza apontada pelos avaliadores, que no último dia fizeram uma reunião de feedback conosco, para justamente eles fizeram a matriz SWOT, né? As forças, fraquezas, fragilidades, ameaças. Então, a primeira fortaleza que eles apontaram foi a equipe e a comunidade, né? As pessoas do lugar. Então, claro que os nossos fósseis, né, eles chamaram, até designaram aí a Quarta Colônia como a meca da paleontologia no mundo, né? Tudo isso, é claro que foi muito bom, é muito positivo, eles reconheceram, eles de fato concordaram com o que tem aqui, mas o que mais contou para eles foi o capital humano que existe na Quarta Colônia, né? Então, todos isso... envolvidos com o mesmo propósito, trabalhando em conjunto, para então que o Geoparque deixe de ser aspirante e realmente receba o selo de reconhecimento. Isso, exatamente. Foi uma acolhida da comunidade muito importante, desde a abertura em Silveira Martins, né, com todas as autoridades, com a comunidade, com as escolas. E assim foi ao longo dos dias, a gente sempre tentando mesclar atividades de turismo, de pesquisa, de cultura, de natureza, né? Até dentro da própria questão cultural, tentando mostrar a diversidade cultural da Quarta Colônia, né? Ela é tão conhecida pela Quarta Colônia de Imigração Italiana, mas nós também temos imigração alemã, nós temos 5 comunidades quilombolas reconhecidas pela Fundação Palmares na Quarta Colônia, que dá uma outra cara, uma outra diversidade, são outros saberes, outros costumes. Então, quanto mais diverso, melhor, né? Melhor para a comunidade e melhor também para o turista, né? Que quando visita, busca fazer várias coisas diferentes, né? Então, conhecer culturas diferentes, hábitos diferentes, uma gastronomia diversificada. Então, a gente tentou mostrar tudo o que tem, um pouquinho de cada coisa que tem na Quarta Colônia para eles. E teve um resultado, assim, bastante positivo. Professora, e no caso, assim, só para então ficar mais claro, chega no município, por exemplo, o primeiro que vocês foram, então, foi Silveira Martins, né? Chegando lá, vocês, então, foi organizada uma programação para recebê-los e mostrar tudo o que tem dentro daquele município. Isso. Visitam os locais específicos já pontuados, tanto na zona urbana quanto na zona rural, se é o caso de ter, é assim? Isso. No caso do município de Silveira Martins, nós visitamos com eles na noite, no dia anterior, ainda no domingo, o Monumento ao Imigrante, né, que fica na chegada a Silveira Martins. Então, como é o berço da imigração também, né, Silveira Martins, então ali a gente já começou a contar a história do que eles veriam ao longo dos dias, que era ali o marco, né, de conhecer isso, né, essa história. Depois, na abertura, o município organizou todo o cerimonial, todo o protocolo, as apresentações, tivemos coral, tivemos visita ao museu, tivemos a banda do município se apresentando, e depois também uma visita na praça, né, do patrimônio histórico de Silveira Martins. E aí, claro, a hospedagem e a gastronomia típica também, né, que tem em Silveira Martins. E assim, depois, em Ivorá,
uma trilha numa cascata, um almoço num restaurante da zona rural, visita ao Monte Grappa, né, com todo o trabalho que é feito. E em cada lugar desses, isso é importante também, não são lugares apenas turísticos, né? São lugares ou pontos onde acontecem ações, né? Então, na Cascata Cara de Índio, onde os turistas visitam, tem toda uma questão do impacto da trilha, quantas pessoas podem ir, por quanto tempo elas podem ficar, se o guia que conduz, o que ele conta na condução dele, ele fala por que é uma cascata ali, que tipo de planta que tem ali. E os avaliadores perguntavam, indagavam isso a ele a todo momento, né? Depois no Monte Grappa, nós tínhamos lá várias mulheres que participam de cursos que são promovidos pelo Geoparque através do programa Progredir, que é o curso do mato ao prato, né? Então, de como que a mata nativa, né, a floresta, nos fornece frutos que a vida toda a gente achava que não tinha, que não eram comestíveis. E hoje elas fazem geleias, fazem chocolate, fazem balas com aquilo. Então elas puderam contar o que elas vêm aprendendo a fazer, né? As propriedades medicinais daquelas plantas. Enfim, tudo isso a gente proporcionou naquela visita ao Monte Grappa, né? Então, professora, nós vamos precisar ir para um intervalinho. E aí agora no próximo bloco a senhora segue contando também o que teve em cada um dos municípios. Até porque muita gente aqui da região não sabe onde fica, por exemplo, né, a Cascata Cara de Índio, agora a senhora já explicou, mas os outros pontos também, então, além disso, também já serve para gente, enquanto local daqui, conhecer também a nossa região. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Cadeira gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Sofá da avó para torcer e curtir muito. Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Cadeira de barbeiro e 5G da Claro é igual a arquibancada mais conectada do Brasil. Vem ser multi na Claro. Tá na Claro, tá na Copa. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. A Clínica Inanna dispõe de emagrecimento biortomolecular. Através do reequilíbrio químico do organismo e da associação de terapias injetáveis, podemos acelerar o metabolismo e ter um emagrecimento saudável. Para saber mais, nos siga nas redes sociais. Os purificadores da linha Purifique fornecem água purificada, onde os índices de retenção são comprovados por laudos, garantindo que contaminantes como cloro, pesticidas, metais pesados, bactérias, toxoplasmose, fármacos, ferrugem e microplásticos sejam retidos pelo refil. Possuímos patente mundial na retenção de vírus. Purifique, viva bem, viva saudável. Confira em uma de nossas lojas ou pelas redes sociais Purifique Santa Maria. Hoje nós vamos mostrar um pouco mais da variedade de produtos que você encontra na Tudo em Grãos de Santa Maria. A linha de misturas da Tudo em Grãos é indicada para quem ama a praticidade e não tem tempo a perder. Sem aditivos e feitas à base de ingredientes naturais, elas são rápidas e fáceis de preparar, além de serem muito saborosas e nutritivas. Em nosso granel, contamos com opções de chocolate zero açúcar, zero glúten, zero lactose e ainda opções veganas para você comer sem culpa. Sem contar nas granolas, que além de serem uma ótima forma de incluir as oleaginosas na sua alimentação, possuem fibras e gorduras do bem. Para aqueles que treinam e precisam de um aporte maior de proteínas, contamos ainda com Whey Protein no nosso granel, nos sabores baunilha e chocolate, além da linha completa de Super Coffee, que aumentam a sua performance durante o treino. Propósito que prioriza a qualidade de vida. Isso você encontra na Tudo em Grãos Santa Maria, na rua Dr. Bozano 976.
Análise. Claudiane Weber. Retornamos com o programa Análise deste sábado, 5 de novembro de 2022. O Análise tem a parceria de Cotricel. Há 65 anos, o amor pelo agro nos une e o cooperativismo fortalece nossa história junto aos associados e produtores rurais. E um recadinho. No próximo domingo, 6 de novembro, vai ser realizada a 79ª Romaria Estadual de Nossa Senhora Medianeira, aqui em Santa Maria. Milhares de fiéis de vários lugares do Brasil que vêm agradecer e caminhar por Maria. Acompanhe a transmissão ao vivo na TV Diário e nas nossas redes sociais a partir das 8h30 da manhã de domingo, desde a saída da Catedral Metropolitana até a chegada no santuário, onde vai ser realizada a missa campal no altar monumento. A transmissão ao vivo na TV Diário tem o apoio da Prefeitura de Santa Maria, a cidade cuidando das pessoas, e Vitor Hugo Automóveis. E nós seguimos aqui no programa Análise de hoje, conversando com a diretora do Geoparque Quarta Colônia, a professora Jaciele Cel, que nos falava no bloco anterior, justamente explicou o que é o Geoparque, quais as etapas para o local se tornar, né, um geoparque, e vinha nos contando como foi essa última etapa, que foi a visita dos avaliadores da Unesco, que ocorreu agora em outubro. Ela nos contou já das primeiras visitas, né? Vou pedir para que a senhora então continue contando, né, explicando um resuminho assim do que teve em cada local, que foi apresentado para os avaliadores, por favor. Obrigada, Claudiane. A gente iniciou, então, como eu estava falando, né, em Silveira Martins, foi a Ivorá, e seguimos também, visitamos uma comunidade quilombola, né, a Cássio Flores, em Dona Francisca, e lá também os avaliadores puderam ter essa oportunidade de contato com a cultura da população negra, né, com o que eles trabalham nas escolas, na própria comunidade, com oficinas de dança, de música, né? Importante nessa diversidade que tem aqui na nossa região. Que muitos, às vezes, têm o pensamento que é só a imigração europeia, né? Que está aqui presente, e não é, né? Tem todo um outro contexto histórico e muitas outras culturas, né? Exatamente. Que estão aqui conosco. Exatamente. Tem muita história para contar, tem muita diversidade, né? Então, também foi um momento muito importante, assim, e que na própria narrativa da comunidade, né, eles no discurso relataram, então, um pouco das dificuldades que eles enfrentaram enquanto população negra no Brasil, né, e não diferente na Quarta Colônia. E isso foi bastante importante, assim, para os avaliadores sentirem isso. No outro dia, em Restinga Seca, também teve uma apresentação da comunidade quilombola de Restinga Seca, né? Então, uma dança das mulheres que também no seu discurso falaram dos desafios, da questão do racismo, né? Das dificuldades que ainda enfrentam. E foi muito rica, assim, poder contar com essa diversidade da Quarta Colônia e também com projetos onde o protagonismo é da mulher, né? Então, a própria Unesco, né, a ONU, através dos ODS, com o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável de Igualdade de Gênero, eles pregam isso, é um princípio dos geoparques, trabalhar a igualdade de gênero. E na Quarta Colônia nós temos muitas mulheres à frente, tanto das prefeituras, das secretarias e das comunidades, né? Então isso também foi um fator que ficou muito presente e que foi muito positivo, assim, na avaliação. Mas além desses momentos culturais, de conhecer os atrativos, né, da Quarta Colônia turísticos, assim, a gente também teve um momento da pesquisa científica, né? Então, em Faxinal do Soturno, nós visitamos um geossítio de valor fossilífero, né, o Geossítio São Luís, que foi aí, que está em processo de desapropriação, né? A prefeitura está adquirindo a área justamente para garantir que a pesquisa aconteça ali. Então, também um caso bastante único, né, a nível mundial, praticamente, nacional, com certeza, que é o poder público intervindo para garantir a pesquisa científica, porque é dali que saem, então, as grandes descobertas da Quarta Colônia. Um dos lugares, né, são vários, mas esse em específico que foi o que a gente visitou. Depois visitamos também o CAPA, né, o Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica, que eles ficaram deslumbrados, né, com o potencial que o CAPA tem.
e pelo que já fez, né? O geoparque mais trasgo, que é o geoparque do avaliador, do Ángel Hernandes, que veio para nos avaliar, é um geoparque que também tem a paleontologia como carro-chefe, né? Ou como valor singular. E eles desenvolvem pesquisas há 60 anos lá. E eles até hoje descobriram 15 espécies. O CAPA faz pesquisa enquanto CAPA desde 2015. E já tem o mesmo número de descobertas. Então são 5 anos, 7 anos, 2 de pandemia, mas em 5 anos ativos, o CAPA já se igualou a grandes territórios, grandes áreas do mundo na pesquisa paleontológica, né? Mostrando todo o potencial, né? Exatamente. Deve ter também aqui ainda a ser explorado. Sim, né? Com certeza. Tem muito ainda a ser explorado, muita história para ser contada, muita ciência por se fazer, né? E aí o fato do CAPA existir como uma unidade da Universidade Federal de Santa Maria dentro da Quarta Colônia também é algo que não é comum, né? Porque a universidade se descentraliza, né? Ela sai do campus principal, né? Isso também não é algo que é muito comum que aconteça, né? E estar então junto com a comunidade, né? E a história do CAPA de ter sido construído com recursos da comunidade ou por captação do Condesus, né, que é o consórcio dos 9 municípios, e posteriormente ser doado para a universidade, já mostra um histórico de parceria que existe entre a comunidade e a universidade, né? Então isso também foi muito positivo a gente poder contar e eles tiveram muita dificuldade de entender o tamanho dessa parceria. Mas com esses exemplos a gente conseguiu ir aproximando, né? Uma peculiaridade, acredito que dos outros locais que os avaliadores visitem, normalmente é um único município, por mais extenso que seja, mas um único município. E aqui não, né? Aqui são 9 e é um trabalho agregado e conjunto, todos pelo mesmo objetivo, né? Então eles tiveram que também entender, acredito eu, essa parceria que há entre a região, né? Não tirando ninguém, não querendo que vão só para o seu município, mas algo conjunto que beneficiar a região como um todo, né? Isso acredito que deva ser muito positivo também e complexo para a hora da avaliação, né? Eles têm bastante dificuldade de entender essa forma consorciada, né? Que é o consórcio dos municípios, pela própria questão da legislação, né? Que é um outro país, são outras regras, outra estrutura, né? Mas, de fato, é complexo para o dia a dia, para a gente executar alguma ação, porque não é uma prefeitura, não é um prefeito que precisa ser convencido, mas sim 9. E cada um, né, de diversas vertentes partidárias, claro. Né, que por muitas vezes dificulta as coisas, né? E aqui é feito um trabalho em conjunto. Né? Exatamente. Esse foi uma outra fortaleza do Geoparque Quarta Colônia, é de que, apesar das diferenças políticas, partidárias e que é natural do nosso... mesmo Exato, também, né? O Geoparque Quarta Colônia, ele está acima disso, né? Não tem nenhuma prefeitura, nenhum prefeito, né, simbolizando, personificando a questão, que seja contrário ou que não esteja convencido da importância que é esse reconhecimento para a Quarta Colônia, né? Então isso foi, claro que é um trabalho de muitos anos, né? Tá aí o Condesus há mais de 26 anos já trabalhando com isso. A universidade chegou de forma mais intensa a partir de 2019, né? Com essa proposta, mas nós já passamos essa etapa de convencer ou de sensibilizar o poder público, né? É claro que a gente precisa agora, quanto mais pessoas da comunidade, melhor, porque não é a prefeitura e não é a universidade que vão guiar no final de semana um turista, não somos nós que vamos abrir o restaurante, o hotel, né, o museu. Então isso precisa a iniciativa privada, né, entender, se apropriar e se convencer de que é um nicho de mercado também e que é para eles que a gente está articulando e fazendo tudo isso, né? Quando a gente fala geração de renda, não é para gerar renda para a prefeitura nem para a universidade, é para as pessoas do lugar, né? Então, potencializando tudo que há naquele lugar. Vocês, enquanto instituição, trazem esse conhecimento para as pessoas, promovem cursos, promovem oficinas diversas, né? A gente sempre está acompanhando e a própria prefeitura também promove, né? Eventos de geração de renda, eventos educativos junto à comunidade, né? Para que se potencialize, né? Enquanto região turística depois consolidada, né? Claro.
E mais algum lugar para destacar que vocês tiveram, que fez grande sucesso na visitação? Não, todos foram muito bons, assim. Nós tivemos, então, visitamos também as termas romanas, né? Pela questão do hidrológico, né? De como isso é um patrimônio também, essa captação da água em um poço de mais de 1.000 metros de profundidade. Então, toda essa explicação, e que acaba sendo um ponto de atração de turistas, né? Para a região. Sim, e toda a estrutura, né? Também que Sim. eles têm ali, né? Para a própria realização de outros eventos também, cursos e tudo mais. Claro, né? tudo isso somou, assim. Depois, em Agudo também, no Cerro da Figueira, a gente conseguiu associar com a Associação Agudense de Voo Livre, né? Então, também mostra a comunidade num mirante natural, né? De onde se vê vários municípios da Quarta Colônia. Também o ICBA, né? O Museu do Instituto Alemão de Agudo. E ainda em Nova Palma, o CPG, né? O Centro de Pesquisas Genealógicas, todo o centro cultural que tem ali, que conta toda essa história da imigração italiana também. E claro que o grande deslumbre deles também foram as escarpas alagadas da hidrelétrica, né, da usina de Itaúba, em Pinhal Grande, e onde se vê, então, vários derrames, né, de geológicos aí, através de um passeio de barco, né? Então, já é quase um produto turístico também, né? Faltam alguns detalhes ainda para isso ser comercializado ali no município de Pinhal Grande. Mas com certeza foi uma experiência única, né? Os avaliadores até diziam que se sentiam na floresta amazônica, né? Porque é o estereótipo do Brasil, mas que nós temos tanto patrimônio, tanto potencial, tanta beleza natural. Única, né? Única, e que se equivale, né, ao que a gente tem de mais famoso no mundo, né? Em termos de proteção da natureza, que é a floresta amazônica, né? Então, esse mais ou menos foi o roteiro. E, claro, todos os dias também tínhamos as reuniões técnicas, né? Então, ao final do dia, nós nos reuníamos com os avaliadores para fazer uma avaliação do dia e eles esclarecerem, tirarem dúvidas, fazerem perguntas, questionamentos, sugestões, né? Tivemos várias alterações, mudanças da questão da governança, da gestão, de quem se dedica ao geoparque, quem faz o quê. Então, tudo isso também tivemos que encontrar tempo nessa agenda para discutir essas questões mais técnicas. Até para próprias sugestões deles do que poderia, por exemplo, ser modificado para melhor. Isso. Nesse sentido também. E isso passa muito por eles entenderem como nós funcionamos, para daí dizer, olha, eu acho que não é por aí, eu acho que é melhor desse outro jeito. Então foi de muita conversa mesmo e muita reunião também esses 3 dias. Estavam da equipe técnica daqui. Você, quem mais que estava presente? Isso, nós montamos uma comissão, né? Essa comissão ela é composta por mim, que hoje eu tô a diretora do Geoparque Quarta Colônia pela universidade, né? A vice-diretora, que é a Michele Vestena, que é do Condesus, do consórcio dos 9 municípios. E também o Leandro Gabi, que é assistente administrativo da universidade, mas que trabalha no escritório do Geoparque na Quarta Colônia. Então, nós 3 somos a equipe full-time, né? O staff full-time que eles definiram, porque a nossa dedicação é praticamente exclusiva para o Geoparque. As informações, dúvidas, Isso. Que tinham que sanar. Isso. E aí, junto conosco, estavam ainda o Flávio Preto, que é paleontólogo do CAPA, o professor Adriano Figueiró, que é do Geociências aqui da universidade, a Edicleia Cherubini, que representava aí as secretarias de Cultura e Turismo dos municípios, ela é lá de Ivorá. E agora perguntando qual a sua percepção assim prévia, né, sobre essa avaliação. É claro que não tem como a gente saber o que vai ser definido, mas a senhora considerou que foi algo positivo? Qual que é a sua percepção sobre a visita? A gente teve uma reunião de feedback, né, com os avaliadores, que foi realizada na universidade na quinta-feira pela manhã, e onde eles nos apresentaram, então, o que eles veem de fragilidades ainda na proposta e o que eles veem de fortalezas, né, de coisas boas, assim. E a nossa avaliação, ela hoje está bastante positiva, assim, nós ficamos muito felizes com o que eles nos falaram, com os retornos que eles iam nos dando ao longo dos dias. Ficamos muito felizes também com a indicação deles 2 como avaliadores. Então, tudo que eles falavam
era exatamente o que a gente já vinha trabalhando e que a gente sabe que falta mesmo. Então, nada do que eles disseram que é uma fragilidade foi surpresa. Claro, é importante também dizer, não são só pontos positivos, Exato. né? Também sempre há algo a melhorar, até mesmo porque ainda não é um geoparque, Exatamente. né? Então não recebe também todo aquele investimento para a própria visibilidade, porque ainda não é. Então, está se trabalhando. Então tem também esse entendimento e eles próprios também, como participam de outras avaliações, com certeza devem ter contribuído também com dicas e possíveis ações que venham a ser feitas para melhorar ainda mais. Exatamente, né? Eles, pela fala deles, é claro que a nossa lista de potenciais, de coisas boas, foi muito maior do que as faltas, então por isso também a gente está muito otimista, né? Há chances do selo. Há chances do selo, sim, a gente tá bem otimista, sim. Eles nos pediram uma série de outros documentos que nós temos até o dia, né, agora essa semana ainda para enviar. Ela nos deu uma semana depois do fim da missão para que a gente enviasse, né? E no envio desses documentos estão vários documentos que ela quer usar para outros geoparques se inspirarem. Então, nesses detalhes a gente vai pegando de que, olha, ela quer nos usar como um bom exemplo. Então, eu acho que a gente está indo bem, né? Então, a nossa avaliação é essa, assim, é bastante positiva. É claro que eles agora emitem um relatório deles dois, né, dos avaliadores, e esse relatório é avaliado, é submetido a um conselho, né, o Conselho Mundial de Geoparques, que é composto por 12 pessoas do mundo todo, e esse conselho se reúne, então, 7, 8 e 9 de dezembro. E aí avalia o parecer, né, desses avaliadores, se estamos aceitos, né, se recebemos uma carta verde, se recebemos uma carta amarela ou se recebemos uma carta vermelha, né? Então, carta verde nos faz com que o nosso pedido vá para a conferência da Unesco em abril de 23 para validar. Carta amarela, eles vão nos indicar o que precisa ser feito e em 2 anos eles voltam. E cartão vermelho, a candidatura vai toda para o arquivo e a gente tem que começar tudo de novo quando quiser, né? Quando achar que está em condições. Mas a nossa expectativa, assim, é muito positiva, a menos que algo que a gente não consiga identificar agora, assim. E, professora Jaciele, digamos que vamos, né, ser otimistas também, e também pelo reconhecimento, claro, de todo o trabalho e empenho, né, da universidade, de vocês, da comunidade, né, também para que isso se consolide. O que de fato daí significa, se sim for dado o selo, né, reconhecendo como geoparque a nível internacional? O que significa, né, de fato isso para nossa região aqui da Quarta Colônia? Tem várias expectativas, né? Em várias esferas isso impacta, né? E uma delas que a própria avaliadora nos falou é de que nós estaremos numa vitrine do mundo, né? O Geoparque Quarta Colônia passa a compor uma lista de geoparques mundiais que a Unesco diz: este é um bom lugar para viver, para investir e para passear. Então, é essa visibilidade que nós vamos receber enquanto Quarta Colônia e que em outros geoparques se concretiza em um aumento de até 4 vezes no número de visitantes, por exemplo. Tendo mais visitantes, é preciso mais investimentos. Isso atrai investimentos tanto do poder público quanto da iniciativa privada. Esses investimentos se traduzem em melhorias de estradas, de praças, das vias, dos locais, do comércio, da indústria. Desenvolvimento e crescimento. Desenvolvimento e crescimento, região, com tanto certeza. Culturalmente quanto economicamente também. Exato. E isso reflete em melhoria da qualidade de vida para quem vive ali, né? Porque se eu tenho... A estrada não é só para o turista, é para quem vive ali também, né? A gente fala muito de inovação, de empreendedorismo, né? E se eu não falo de geoparque, de patrimônio, de conservação, do que eu tenho de único no meu município na escola,
como que eu vou ter alguém que inove, né? Eu preciso conhecer. Então, se eu estou dizendo que aqui é um geoparque, é porque essa escola tem qualidade também, a educação tem qualidade. Então, se ganha em várias frentes. E claro que, para os olhos da Unesco, o maior ganho é conservar aquele patrimônio, né? Quer dizer que naquele lugar as pessoas que vivem ali, elas conhecem o que elas têm, elas gostam e elas cuidam do que ela tem. Então, conservação, né? Exatamente, né? Então esse é o ganha-ganha, né? A Unesco ganha porque consegue garantir um cuidado, uma conservação do patrimônio, e a comunidade ganha porque isso atrai olhares das mais diversas esferas, né? De investimento econômico, de conservação, de educação, de cultura. E nós temos na Quarta Colônia uma situação que é muito comum em territórios de geoparques, que é a perda da população, né? No último censo, que foi 2010, né, os dados que a gente tem, só tem um município dos 9 que aumentou a população. Os outros 8 perderam. E isso é ruim. E também em relação, penso eu, que a comunidade mais velha, talvez, que permaneça, né? Tem Exato. Essa também. Então são municípios que vão empobrecendo, porque não tem pessoas, porque não tem mais alternativa de renda. E o turismo, ele movimenta pelo menos outras 70 áreas da economia. Então, assim, desde o posto de gasolina até o açougue, até quem tem uma horta, a quem é camareiro, quem tem uma pousada, tudo isso passa a ter um outro sentido e pode ser uma alternativa. Não é a solução para todos os problemas, né? A gente sempre deixa claro também que não é um milagre, né? Não é... Tem muito trabalho. E não é um selo de geoparque que vai dizer que, bom, agora todos os problemas estão resolvidos. Não, segue com muito trabalho, inclusive porque a cada 4 anos nós precisamos, de novo, ser avaliados pela Unesco. Uma prestação de contas, assim, né? De que está tudo correndo. Isso. Sim, merecem aquele... Porque a qualquer momento, a qualquer 4 anos, nós podemos perder essa certificação, o que é péssimo, né? Então, nós precisamos sempre manter uma constante de avanço e de melhoria, né? Tá ótimo. Então, vamos torcer, né? Para que em dezembro seja dada a carta verde. Exato. Então, né? E só agora para complementar, antes de encerrar, neste domingo chegam a Caçapava do Sul os avaliadores internacionais que farão a visitação, né, para o aspirante geoparque lá do município, né? É a última fase, né, também do projeto, né, que segundo eles aguardada há 10 anos. Então, eu sei que você não é a responsável pelo geoparque de lá, mas indiretamente, como a gente conversava, sempre acompanha, e como é também, né, da universidade. Qual a expectativa desse momento lá? Também é dessa mesma forma? Vão ao todo o território, que embora lá seja somente um município, é um amplo território, né, em extensão também. São muitos e muitos quilômetros, centenas de quilômetros dentro do mesmo município, né, professora? Exatamente. Agora nós estamos na expectativa aí por receber também um avaliador espanhol, né, o Antonino, e um outro japonês, né, o Marito. Então teremos mais o desafio do idioma, né, do inglês aí para conseguir convencê-lo do potencial que tem em Caçapava. Mas é claro que hoje nós da Quarta Colônia já estamos mais tranquilos e aliviados e com relação a isso. Dever cumprido. Dever, né? Cumprido, e a equipe de Caçapava ainda está na ansiedade, ajustando aí os últimos detalhes. Quem é o professor coordenador lá? Da universidade é o professor André Borba, né, que está desde justamente 2008, 2010. Seria aí. A mesma função que você tem enquanto da Quarta Colônia? Não, é diferente. Ele é o coordenador científico lá. E a prefeitura do município colocou, então, como coordenadora do geoparque lá, uma professora lá do município, né, que acaba coordenando junto, claro, com o Stener, que é o secretário de turismo, e com a equipe aqui da Universidade Federal de Santa Maria, que nós temos um setor, né, da Pró-Reitoria de Extensão, que é a subdivisão de geoparques. E nós temos aí a Patrícia, que é administradora, e a Bibiana, turismóloga, que tem um foco bastante grande na equipe aí do Caçapava, né? Estão a 1000 organizando a visita lá. Já neste domingo, né, chegam então os avaliadores lá e se inicia o processo. Lembrando também que quem quiser, no site do Diário tem todas as fotos e todo o trajeto, todo o acompanhamento que a equipe do Diário fez na visita do Geoparque Quarta Colônia. Também vamos ter, então, na próxima semana, né, sobre a visita essa no Geoparque Caçapava. Então, quem quiser, está tudo no nosso site.
Eu agradeço à professora Jaciele, que se dispôs a vir aqui nos contar e explicar, né? Todo mundo na expectativa do selo, mas para a gente entender melhor como que funciona e no que isso impacta, né? Tendo o selo da Unesco para o Geoparque da Quarta Colônia. O análise deste sábado, 5 de novembro, fica por aqui. Nós tivemos a participação da diretora do Geoparque Quarta Colônia, a professora Jaciele Cel. Muito obrigada pelas suas contribuições. E o análise volta no próximo sábado, a partir das 10h30. Fique agora com o Central CDL. Tchau, tchau.